Bom, vamos entrar todo mundo. Estão me escutando bem? Estamos. Amado Jesus, Mãe Maria, amados mestres, todos os nossos mentores espirituais, todas as egrégoras de luz, pedimos permissão para iniciarmos esse trabalho espiritual, nossos estudos. Pedimos aos nossos mentores que abram as nossas mentes para que possamos assimilar todos esses ensinamentos e que todos que aqui estão nesse momento interligados possam receber as dádivas divinas e que possamos assimilar esses ensinamentos e agradecer de antemão. Gratidão por tudo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora da nossa vitória, sobre os nossos erros, a doença e a morte. Que assim seja, graças a Deus. Tá. Muito obrigada, Graça. Peraí que tem mais gente entrando. Gisele, Oi, eu Pedro. queria fazer uma frente junto com todos os homens que estão participando dessa live, para a gente poder fazer um trabalho de maior valor. O que você acha? Eu acho que vai ser muito bom e você vai ser o líder, Pedro. É. Eu É meu neto comigo dia mesmo. dos pais, Pedro. Essa reunião é fechada? Gisele, a reunião é fechada? Não, É, quem quiser. fechada por os homens. Olá, boa noite. Boa noite, Vanessa. Tudo bem? Tudo bem? Oi. Bom dia. Bom. Olá, Sheila. Como Tudo vai? bom? Saudade. Tudo bom. Obrigada, Não tá fechado, hein? não. Obrigada aí, hein? Você e o Bruno. Colocou para gravar? Coloquei. Obrigada, Lê. Bom, vamos lá, então. Tinha alguém tentando entrar, mas pelo jeito não conseguiu. Vamos lá. Eu fiz um resuminho, né, do finalzinho da apostila da semana, do que a gente estava vendo na semana passada, falando da influência moral do médium e do meio. E aí hoje a gente vai começar a falar um pouquinho do papel dos médiuns na comunicação mediúnica, né? Eu coloquei assim, até pedi desculpas, porque eu sei que vai sendo cansativo quando a gente fica lendo a apostila, mas é porque realmente não tem dado muito tempo de inovar, não. Então a gente vai tentando aí do jeito que dá. E aí hoje eu consegui durante o dia montar um pouquinho aqui um esquema, só para ficar mais colorido, que aí pelo menos a gente não fica tão cansado, né? Com a vista tão cansada. Então, só para concluir o que nós estávamos falando da apostila, o que faltou, né? O pedacinho que faltou da apostila da semana passada, né? Quais as disposições morais dos assistentes, né? Dos médios? Qual a nossa disposição para o trabalho mediúnico, né? Já que a gente percebe que a influência moral do médium e do meio, né, tem grande importância aí dentro do trabalho. Então, a perfeita comunhão de ideias e sentimentos, né? Comungarmos mesmo do mesmo pensamento, do mesmo sentimento, a benevolência recíproca entre todos os membros, a renúncia de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã, por isso que a gente fala tanto sobre autoconhecimento, autotransformação, reforma íntima, né? Porque nós vamos sentir, né? Nós vamos ter sentimentos contrários à nossa realidade cristã, né? A caridade cristã. Mas que quando a gente consegue perceber, aí é mais fácil para a gente transformar isso, né? Sem culpa, sem cobrança, mas com consciência. O desejo uníssono de instrução e de melhorar-se pelo ensinamento dos espíritos bons e aproveitando os seus conselhos, né? Então, quando todos nós estamos juntos aqui em estudo, na segunda-feira, né, em todos os
que a gente participa juntos de estudo, seja o nosso culto, no culto do Evangelho, né, que cada um faz aí na sua casa, né, quando a gente busca se melhorar mesmo, né, pelos ensinamentos dos Espíritos, né, aproveitando esses conselhos, né, isso é muito importante. Então, a exclusão de tudo que nas comunicações solicitadas aos Espíritos só tenha por objetivo a curiosidade, né, que a gente não fique querendo saber coisas, né, que às vezes são frivolidades, não são coisas importantes, que a gente possa realmente focar naquilo que é importante, né, para a nossa evolução, para a cura, para o nosso aprimoramento e das pessoas com que nós vamos lidar. Concentração e silêncio, respeitosos durante as conversas com os espíritos. Concurso de todos os médiuns, com renúncia a qualquer sentimento de orgulho, de amor próprio e de supremacia, com o desejo único de se tornarem úteis. É o que a gente vem falando desde sempre, né? Mediunidade é serviço. Então, que a gente possa realmente, a gente pode se conhecer a ponto de, né, de conseguir abrir mão desse sentimento de orgulho, de querer ser mais que o outro, né, de querer valorização, para que a gente possa, de fato, ser útil ao outro, aquilo que o outro precisa. E aí, esse capítulo, ele encerra, né, com essa frase, que se cumpríssemos esses itens, nós teríamos uma reunião ideal, né, dentro do que preceitua a codificação espírita. Então, sempre lembrando, assim, eu estava pensando bastante hoje sobre isso, né, porque temos pessoas aqui que são muito humildes, porque já sabem isso de cor e salteado e prestigiam o estudo, né, ajudam, contribuem, então isso é muito legal. E temos pessoas, às vezes, que participam que nunca ouviram falar. Então, a gente precisa ter uma linguagem que todo mundo entenda. E eu acho que isso tem sido muito legal do nosso estudo, da gente poder, no final, né, bater papo e falar sobre diversas coisas e tirar dúvida, e cada um colocar sua contribuição, né? Eu acho que a gente deve fazer sempre isso, com cada vez mais todos falando e se colocando as suas experiências, né? Porque é através dessa instrução, né, todo mundo pensando junto, que a gente consegue melhorar o nosso trabalho. Então, assim, a reunião ideal é aquela onde tem amor, né? Onde todo mundo quer ajudar o próximo e a amorosidade, ela se faz presente. Então, vamos lá. E aí a gente começa o capítulo 12, que é o papel dos médiuns nas comunicações. Esse capítulo não é muito grande, mas acho que é bacana para a gente discutir algumas coisas, né? Ao final. Só um minutinho, tem gente entrando. E aí, dentro da nossa apostila, né? O que eles dizem sobre o papel dos médiuns nas comunicações? Que nós precisamos considerar 3 fatores básicos na comunicação mediúnica, que é o espírito, o médium e o meio. Então, a gente já estudou um pouquinho aí sobre esses 3 aspectos, mas a gente vai focar um pouco mais no médium. E aí tem uma citação aqui do apóstolo Paulo, na 2ª carta aos Coríntios, onde ele diz assim: temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nosso. Exalta assim a responsabilidade e a renúncia com que se deve revestir a tarefa mediúnica. Eu coloquei essa citação, tem outras, né, na nossa apostila, depois vocês podem olhar, mas que eu achei ela bastante importante, né, para que a gente entenda que, na verdade, a gente contribui, nós somos importantíssimos dentro do processo, mas o poder vem de Deus, né? Tudo que a gente recebe, que a gente doa, né? Nós somos um canal, como se nós fôssemos um vaso de barro mesmo, né? Quando a gente se permite preencher de graça, de amor, de luz, de fé, de esperança, aí sim a gente consegue servir e a gente consegue ajudar o outro, né? Tendo essa responsabilidade e essa renúncia que a tarefa mediúnica solicita de cada um de nós. Então, acho que ser médium é uma grande forma da gente se autoconhecer e se autoaprimorar, né? Vamos lá. E aí tem alguns trechinhos que eu achei importante que a gente refletisse. Depois, no final, a gente pode voltar e discutir, né? Mas o que Kardec diz? Que a mediunidade, ela funciona como um refletor da vida espiritual. Quanto melhores as condições do aparelho, tanto mais fiéis as impressões transmitidas. E o oposto igualmente ocorre, gerando imperfeições e distorções na transmissão da mensagem. Então, a mediunidade, ela reflete, né, a vida espiritual, porque a gente sabe, né, que aquilo que o médium, ele transmite vem do espírito, né? Peraí, gente, só um minutinho. Foi.
E é isso que e o oposto também acontece. Então, o médium, ele é uma fonte receptora, né? Ele é a fonte que recebe a informação e vai transmitir conforme as suas condições e as suas capacidades, sejam capacidades moral, cultural, emocional. A fonte transmissora é o espírito comunicante que projeta as vibrações com limpidez e vai depender do médium a transmissão do seu pensamento. Então, a gente recebe a informação, a gente recebe a mensagem, a gente recebe a orientação e nós somos a fonte que vai transmitir, né, aquilo que o espírito projeta sobre nós. Então, nós vamos recebemos, né, essa informação e transmitimos. Então, quanto melhor, né, o nosso aparelho mediúnico, as nossas condições mediúnicas estiverem, melhor a gente vai conseguir executar essa função e transmitir esse pensamento que é enviado a nós. Então, segundo essas condições do receptor, teremos a comunicação mediúnica com maior ou menor nitidez e fidelidade. O espírito do médium é o filtro do pensamento do espírito comunicante. E essa parte me chamou bastante atenção, porque eu me lembrei no início do meu desenvolvimento mediúnico, que eu recebia, incorporava em casa, né? E às vezes os espíritos que vinham pediam coisas que na verdade, hoje eu sei que não tinha nenhuma necessidade. Só que eu tive uma sorte de ter um mentor que me ajudou muito, que, né, foi a minha vovó, e ela mandava minha mãe falar comigo, que era para eu estudar tal livro, que era para eu estudar os livros de Kardec, e ia me orientando o que eu tinha que estudar. E a partir disso eu comecei a estudar e comecei a não aceitar, por exemplo, fumar, beber, nada disso que no início, às vezes, as entidades da Umbanda, né, que eu comecei na Umbanda, solicitavam muito. E eu nunca bebi, nunca fumei, né, na minha vida física, nessa vida, né. E aí aquilo me incomodava muito, porque às vezes vinha uma entidade pedindo aquilo e eu não tinha nenhum conhecimento e muitas vezes inconsciente. E aí eu comecei a estudar. E aí eu comecei a falar, olha, não quero que seja dessa forma, senão eu não quero servir, né? Então, assim, eu acho que a minha consciência começou a trabalhar como um filtro mesmo, meu espírito, né? Começou a trabalhar como um filtro desse espírito, do pensamento desse espírito que queria se comunicar através de mim. E isso me fez pensar bastante o quanto é importante a gente realmente conhecer e estudar, né? Não que eles não vão se utilizar de uma pessoa que não tem instrução. Se eles precisarem, eles vão se utilizar de qualquer médium que esteja ali à disposição para fazer o serviço. Ele, né? Todos somos úteis e servimos na causa, né? A causa do bem, a causa do amor. Mas, quando a gente se prepara de forma consciente, a gente oferece mais ferramentas para que eles utilizem, né? E que a gente também consiga fazer um filtro aí, até para perceber se é um espírito de luz que quer se comunicar e dar uma boa orientação ou não, né? Porque naquele momento eu achava que era um mentor, né? Que era uma mentora, que era um espírito muito iluminado, e depois a gente vai percebendo que não é bem assim, né? Até porque eu ainda não tinha nenhum tipo de conhecimento para conseguir discernir. E eu tive a sorte de ter alguém, né? Um espírito que me orientou a estudar. Então eu achei importante colocar essa frase, porque eu acho que muitos passam por isso, né? Às vezes a gente não entende, né, que o nosso espírito vai ser o filtro do pensamento desse espírito comunicante. A gente tem o crivo da razão de dizer isso eu posso falar ou não, né? Porque às vezes vem uma mensagem, né? Várias vezes no trabalho, acho que todos que trabalham já devem ter passado por isso, de ver uma informação que de fato não vai agregar nada à vida do outro. E aí a gente precisa mesmo ter esse filtro para saber o que deve falar ou não, para não causar mais problema, para não gerar uma fofoca, uma contenda entre as pessoas, né? Porque às vezes a gente acaba estimulando sem querer, né? Esse tipo de convívio, esse tipo de situação, por não filtrar aquilo que a gente recebe. Então, o espírito do médium, ele funciona como intérprete do espírito que deseja se comunicar, porque ele está ligado ao corpo que serve para falar. E por ser necessário um elo entre o médium e o espírito. Então, o nosso espírito, ele é um intérprete, né? Ele é um intérprete dessa comunicação. Porque ele que está ligado ao nosso corpo, ele vai fazer essa ponte, né? Dessa comunicação. Então, ele é muito importante dentro desse processo. Os fenômenos mediúnicos, eles são regidos por leis severas, que não se submetem aos caprichos e exigências dos participantes. Eu me lembro que em um dos nossos estudos, a Ana estava falando sobre as leis de trânsito, né? Fazendo um comparativo, né, Ana?
que nós, quando a gente sabe que tem a lei, se a gente sabe que tem que seguir aquela lei, né, a gente não tem um retorno negativo, porque a gente se submete àquela lei. E se existe uma lei, né, a gente sabe que também as coisas acontecem conforme um planejamento que é superior ao nosso, a nosso entendimento, muitas vezes. Então, o universo ele é regido por leis severas, né, por leis diversas leis, mas a gente fala muito da lei de causa e efeito, por exemplo, né? E o fenômeno mediúnico é a mesma coisa. Então, eles não vão se submeter às nossas exigências e aos nossos caprichos, às nossas vontades. Eles vão fazer aquilo que precisa ser feito, utilizando ali os médios que eles têm e aquilo que a gente pode oferecer. Então, a organização neuropsíquica do médium, né, neuropsíquica sempre, porque a gente sabe que a gente já estudou nessa parte de toda a parte dos neurotransmissores, toda a parte nervosa, toda a descarga, né, elétrica que o nosso corpo recebe, né, durante o exercício da mediunidade. Então, ele deve se ajustar às leis de sintonia e de afinidade, acionando amplos equipamentos para que a comunicação seja equilibrada e atinja o objetivo. E aí o Jorge André, ele fala, né, que a tríade do mecanismo mediúnico é composta do perispírito, que é a afinação fluídica e vibratória, do sistema neurovegetativo, que são as antenas da mediunidade, e da glândula pineal, aferição das vibrações energéticas. Né? Tudo isso a gente já estudou, mas é importante a gente saber, né, que dentro aí do mecanismo mediúnico a gente tem essa tríade, né, essa combinação do perispírito, do nosso sistema neurovegetativo e da glândula pineal atuando para que a nossa mediunidade aconteça, os fenômenos, né, aconteçam. E aí separei também algumas questões do Kardec no Livro dos Médiuns, onde ele faz algumas perguntas aos espíritos, né, e traz algumas respostas, sempre falando dessa questão aí da comunicação. Né? E aí ele pergunta, o médium no momento em que exerce a sua faculdade está num estado perfeitamente normal? Né? No momento que a gente exerce a faculdade mediúnica, nós estamos num estado normal? Né? Ele diz que nós estamos no estado de crise, mais ou menos pronunciado. Na maioria das vezes, seu estado não difere do normal, principalmente nos médiuns inscreventes. E aí ele completa que crise é tudo aquilo que foge aos parâmetros da normalidade. Estado de crise denota uma situação que está além do estado de transe ou de exteriorização perispiritual. São inúmeras as variações estudadas por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, quando ele trata da emancipação da alma e explica os fenômenos de sonambulismo e êxtase. Então, se a gente parar para perceber, né, nós estamos num estado que não se difere muito do estado normal em alguns fenômenos, né, dentro dessa comunicação, principalmente na psicografia, como está dizendo aqui, mas que nós estamos sim num estado de crise mais ou menos pronunciado, né, e que crise é tudo aquilo que foge aos parâmetros da normalidade. Nós estamos percebendo, né, o mundo externo de forma consciente através do fenômeno mediúnico. Então, as nossas antenas, né, a nossa pineal, todo o nosso sistema neurovegetativo, o nosso perispírito, como ele falou antes na tríade, né, da mediunidade, eles estão trabalhando amplamente, né, para que a mediunidade ocorra de forma mais sincera e honesta e mais eficiente possível. Então, a gente não pode dizer que estamos num estado absolutamente normal. Todo o nosso sistema é mexido, né, tanto físico quanto perispiritual. Então, o tempo todo, né, durante esse processo, nós estamos nisso que ele chama de crise, né, num padrão que difere um pouquinho aí da normalidade. E aí ele continua, né? Esse estado de crise ou de exteriorização perispiritual é muito importante para a compreensão do estado do médium e sua participação no fenômeno mediúnico. Dependendo do grau de exteriorização perispiritual, a faculdade mediúnica apresentará diferentes graus de percepção. Na psicofonia, nos médiuns com grande exteriorização do perispírito, que Kardec chamava de sonambúlicos, poderá ocorrer com maior frequência o fenômeno de animismo, em que o médium poderá ser médium de si mesmo. Eu trouxe até no finalzinho um vídeo pequenininho do Divaldo falando sobre o animismo, porque às vezes a gente acha, né, que animismo é fingimento, né? É fingir que está recebendo uma informação, é fingir que recebeu uma entidade, e a gente fala, é animismo, né? A gente julga assim.
né? Quando a gente sabe que o animismo vem de ânima, né? Que é de alma. Então, é a alma do médium que já viveu inúmeras encarnações, tem inúmeras experiências que muitas vezes se coloca naquele momento. Como a gente fala também as personalidades, né? As multifacetas que a gente tem, que o nosso espírito tem. Então, nesse momento, talvez eu não tenha aquele conhecimento daquilo que eu estou falando, mas provavelmente em alguma vida eu já tive. E aí é essa minha parte, né? Essa minha partícula que se materializa, não, desculpa, mas que se exteriora, né? Que se mostra naquele momento da comunicação, né? E muitas vezes o que a gente precisa perceber é, né? Quando o médium fala, né? Daquilo que é consciente dele. Às vezes ele quer fazer uma manipulação ou quer criar uma contenda ou tá mentindo mesmo, isso é fingimento, né? Isso é algo muito sério e isso acontece, a gente sabe que acontece. Mas, no nosso meio, por exemplo, né, no Renascer, todos que estão ali estão com o mesmo pensamento de amorosidade, né? Todo mundo ali querendo fazer o bem, querendo evoluir, buscando cada um a seu modo, né? Ajudar o próximo, crescer junto, ajudar na cura do outro, aliviar a dor do outro. Então, ali eu acho um ambiente muito propício para isso, para que a nossa alma, né, em algum nível, ela se manifeste muitas vezes dentro da comunicação. Né, trazendo atributos ali que são importantes, informações importantes também para ajudar as pessoas que estão ali. E como a gente diz... Mãe, eu cheguei, eu lanchei, agora tá sem fome. Gente, desliga o microfone, por favor. Espera aí, só um minutinho. Pelo menos ela não tá com fome, fiquei feliz de saber disso. É isso. Vamos lá, brincadeiras à parte, vamos continuar aqui. Então, a gente perceber isso, né? Que o animismo é quando o médium ele acaba sendo médio de si mesmo, né? Como a gente diz aqui. E aí, Kardec continua no livro dos médiuns, né? Ele pergunta: as comunicações escritas ou verbais podem provir do próprio espírito do médium? E a resposta, né? A alma do médium pode comunicar-se como qualquer outra. Se ela goza de algum grau de liberdade, recobra sua qualidade de espírito. Então, assim, com certeza a gente pode se comunicar sim, a nossa alma pode se comunicar sim. Muitas vezes no trabalho mediúnico a gente consegue até trazer essas personalidades, né? A gente consegue, inclusive, assim, acolher, às vezes, uma personalidade discordante, dissonante, ou aprender com uma personalidade um pouco mais evoluída. E a gente sabe que eles podem se manifestar sim e que a gente já tem aí experiências de diversas encarnações. E aí ele segue perguntando, como distinguir se a comunicação é do próprio médium ou de um espírito desencarnado? E aí ele diz que a gente precisa observar a natureza das comunicações. Estudem as circunstâncias e linguagem e vocês distinguirão. Estudar e observar. Não é que a gente tenha que ficar ali preocupado, né? Será que é o médium? Será que é o espírito? Porque aí a gente entra numa paranoia que não é objetivo. Quando a gente faz com amor, né? Com verdade, e a gente confia nas leis espirituais e na proteção do ambiente onde nós estamos, né? Claro que a gente vai perceber se é uma manifestação da alma do médium, né? De alguma partícula desse médium, ou se é um outro espírito que se comunica através de como ele fala, né? Da linguagem. Quem recebe psicografia, muitas vezes, que às vezes tem dois, três, né, espíritos que às vezes se comunicam, até mesmo quando tem aí o acoplamento e eles mandam mensagens, a gente consegue diferenciar por diversas coisas, né? Diversos elementos. Às vezes um cheiro, às vezes uma sensação, às vezes o tipo de escrita, o tipo de linguagem, né? Um vem e fala de determinada maneira, o outro fala de outra maneira. E isso a gente vai observando e analisando, né? Estudando essa natureza. Quanto mais a gente observa, mais a gente estuda e mais a gente se conhece, né? Mais a gente também tem capacidade de saber o que é nosso, o que é do espírito de um outro espírito, né? Que já está desencarnado. E aí, em torno desse estudo, Allan Kardec ele começa a fazer importantes considerações sobre o papel dos médiuns, né, nas comunicações. Então, ele começa a pontuar algumas coisas que eu separei aqui para a gente pensar um pouquinho, refletir juntos, né? E aí ele diz que qualquer que seja a natureza das comunicações, elas se processam através da irradiação do pensamento, sempre. A gente já estudou isso.
O espírito que se comunica, ele requer elementos necessários para dar vestimenta a este pensamento. Não há linguagem articulada no mundo espiritual. Então, a comunicação, ela tem forma e cor no pensamento do médium, né? Do pensamento do médium. Por isso, quanto mais a gente busca conhecimento, mais a gente pode oferecer. Como eu falei antes. Eu posso ser analfabeto, não saber ler e escrever, posso não ter condições de aprender muitas coisas, eles vão usar de acordo com a minha moralidade, com aquilo que o meu espírito já sabe, né? Com aquilo que o meu espírito já aprendeu. Aquilo que a gente conquista, a gente não perde, né? Tudo aquilo que a gente já evoluiu, a gente não perde. Mas, de qualquer forma, quanto mais a gente tem ferramentas, né? Quanto mais a gente pode oferecer, mais eles podem ajudar outras pessoas. Então, digamos que nessa vida eu não tenho nenhum conhecimento de outra língua. E aí vem um espírito falando em outra língua, né? Então, como é que ele conseguiu falar se eu nessa vida não sei, né? Porque eles acessam as nossas memórias, aquilo que a gente tem de outras vidas. Em algum momento, eu já tive esse conhecimento e eles vão utilizar isso também para nos ajudar. Por isso que às vezes também a gente vê pessoas tão simples e a gente julga, né? Como pode, né? Essa pessoa não servir tão bem ao exercício da mediunidade se ela sequer consegue fazer uma leitura, consegue escrever alguma coisa. E aí, né? A gente consegue perceber isso porque, assim, claro que o médium encarnado, ele tem uma limitação do pensamento. E aí é por isso que a gente não tem acesso a essas informações de tudo que a gente já aprendeu em outras vidas, toda a nossa bagagem espiritual, todo o nosso conhecimento, né? Por isso é importante que a gente estude, para que a gente possa cada vez mais aprimorar e evoluir. Né? Por isso que tantas coisas são fáceis da gente entender dentro de todos os estudos que nós fazemos na nossa vida, todas as habilidades, mas falando especialmente da espiritualidade, da mediunidade, alguns assuntos a gente consegue apreender bem, porque a gente já vem de outras vidas, aquilo já faz sentido para a gente de alguma forma. E outros conteúdos são mais difíceis. Às vezes a gente tem uma certa rigidez em aceitar o novo, em aceitar novas possibilidades, novos tipos de trabalho, porque a gente ainda está naquele pensamento rígido, porque talvez não tenha participado em nenhum momento desse tipo de conhecimento, né? Mas a gente precisa se abrir a isso. Então ele cita o exemplo das lunetas coloridas. É como se observássemos paisagens diferentes através de lunetas verdes, azuis e brancas. Embora as paisagens sejam diversificadas, elas terão a coloração da luneta com que se observe, né? Então, assim, é a mesma coisa a mediunidade, né? A gente tem inúmeras possibilidades, né? Mas de acordo com aquilo que o pensamento do médium é capaz, né, de alcançar, vai ser a cor que a gente vai dar ali para aquela comunicação. Eles vão usar as nossas expressões, os nossos pensamentos, a forma como a gente atua. Outro exemplo é de um músico que, para executar determinada melodia, dispusesse de um violino, uma flauta, um piano e um assobio barato. A sua execução seria de diferentes níveis se utilizasse o violino ou o piano, ou se apenas contasse com o assobio. Então, assim, é exatamente isso, né? Como se nós fôssemos instrumentos musicais. Quanto mais instrumentos formos, né? Quanto mais possibilidades tivermos, né? Execuções diferentes. Mas eu só tenho um assobio, eles vão fazer também o trabalho, né? Com aquele assobio que tem ali, né? Então, a gente, conscientemente, se a gente pudesse se preparar para oferecer o melhor, muito melhor para todos, né? Com relação aos médios que não estejam em condições ideais para transmitir uma mensagem por falta de conhecimento, Kardec nos diz em Obras Póstumas: por ser um instrumento para receber e transmitir o pensamento do espírito, segundo a impressão mecânica que lhe é dada, poderá o médium produzir o que está fora da órbita de seus conhecimentos, se for dotado de flexibilidade e aptidão mediúnicas necessárias. É por essa lei que existem médiuns desenhistas, pintores, músicos alheios a estas artes. É ainda por essa lei que quem não sabe ler ou escrever pode receber mensagens psicográficas. Então, mesmo que a gente não tenha, né, o conhecimento, né, nós somos instrumentos,
né, dessa impressão mecânica, muitas vezes, né, que o médium consegue produzir, né, aquilo que está fora da sua órbita de conhecimento nesse plano, né, mas em algum momento a gente teve esse conhecimento. Então, a gente precisa ter essa flexibilidade e a aptidão necessária para executar aquele tipo de fenômeno. E a gente vem preparado para fazer aquilo que a gente tem que fazer, a nossa missão, né? Erasto, no livro dos médiuns, ele diz assim: assim, quando encontramos um médium com o cérebro cheio de conhecimento anterior latente, dele nos servimos de preferência, porque com ele o esforço da comunicação nos é muito mais fácil do que com um médium cuja inteligência fosse limitada e cujos conhecimentos anteriores tenham sido insuficientes. Então, se os espíritos têm um médium mais preparado, muito mais fácil que usem esse médium mais preparado. No caso de não ter um médium mais preparado, eles vão usar quem estiver ali, eles vão fazer o trabalho que tem que ser feito. Certamente que poderemos falar de matemática através de médiums que desconheçam essa matéria, como eu falei das línguas, na atual encarnação. Mas, frequentemente, o espírito desse médium já passou esse conhecimento de forma latente, isso é, pessoal ao ser fluídico e não ao ser encarnado. Então, a gente percebe que, né, que muitas coisas que a gente utiliza, que eles utilizam na nossa mediunidade, os conhecimentos que eles passam, por mais que a gente não tenha noção daquilo, em algum momento a gente já passou por esse conhecimento de alguma maneira, né, nas nossas experiências. Então, essas habilidades, na verdade, esse conhecimento é muito mais intrínseco ao ser fluídico do que, de fato, ao encarnado, a essa vida, né? A gente acaba tendo muito mais conhecimento. Eu estava falando agora, fiquei escutando o negócio no meu ouvido, fiquei meio desconcentrada, ficou engraçado agora. Ficou assim, no ouvido. Bom, vamos lá, tem gente aprendendo com a gente, né? Ou querendo falar. Vamos lá. Então, o espírito desse médium, ele de alguma forma já aprendeu sobre isso, né? E aí, por mais que ele não relembre, não tenha essa consciência, ele tem ali estrutura, conhecimento para oferecer. Então, enfim, temos o meio de elaboração penosa ao usar médiuns completamente estranhos aos assuntos tratados, ajuntando as letras e as palavras como em uma tipografia. Né? Com isso, eles querem dizer o quê? Que a gente não precisa desenvolver aquilo que a gente não tenha. Né? É possível desenvolver a mediunidade sempre, né? Mas quando a gente já tem, né, uma habilidade latente, que a gente treine essa habilidade, né, que a gente desenvolva. Às vezes a gente tem uma intuição muito forte e a gente não dá atenção a isso porque a gente quer psicografia. Não é o que a gente quer. A gente pode desenvolver todos esses fenômenos no sentido de comunicação, né? Pela intuição, pela psicofonia, psicografia, entre outros. Mas a gente perceber, né, olhar para a gente e perceber dentro do desenvolvimento qual é a maior propensão, né? Se eu tenho realmente sensibilidade, né, para a escrita, se eu tenho uma intuição muito forte, né, e trabalhar com atenção, né, focada nisso e desenvolvendo isso que a gente já tem. Isso faz com que o desenvolvimento da comunicação mediúnica seja mais fácil e menos penoso. E aí o Kardec continua. O espírito comunicante tira do cérebro do médium não suas ideias, mas o material necessário para exprimi-las. Quanto mais rico for esse cérebro, mais fácil é a comunicação. Então, quanto mais informações a gente tem, mais conhecimento a gente tem, né, mais a gente facilita o trabalho dos espíritos. Não significa que não vai acontecer se a gente não tiver, né? Então, com relação a uma língua estranha ao médium, ele diz: se o espírito fala numa língua familiar ao médium, ele irá encontrar em seu cérebro as palavras formadas para revestir a ideia. Se é numa língua estranha, o espírito comunicante não encontra as palavras, mas simplesmente as letras, no caso do médium saber ler e escrever. Se a língua é estranha ao médium e esse não sabe ler e nem escrever, o cérebro não possui nem as letras e o espírito comunicante terá que conduzir a mão do médium, como se faz com o escolar ao ser alfabetizado. Isso no caso da psicografia. Mas a gente está estudando Kardec, né? Então eu estou sendo fiel àquilo que ele diz. Mas a gente sabe que existem formas de decodificar isso, né? Eles criam muitas vezes ali, né? Já aconteceu, inclusive, nos nossos trabalhos, estudos, né? Às vezes vem um espírito, às vezes até um ser de outro universo, de outro planeta, né? E quer se comunicar, né? E com comandos a gente consegue pedir,
né, que seja traduzido dentro da língua, que a gente entenda, e eles fazem esse tipo de trabalho, né, como a gente sempre fala, né, tudo é pelo comando do pensamento, da nossa vontade, a gente consegue essa comunicação. Mas eles sempre vão nos conduzir para que a gente consiga interpretar e entender aquilo que eles estão passando. Como saberá o médium se o pensamento é seu ou do espírito comunicante? E aí, no Estudando a Mediunidade de Martins Peralva, ele diz assim: com o estudo edificante, a meditação e o discernimento, adquiriremos a capacidade de conhecer a nossa frequência vibratória. Então, quanto mais a gente medita, quanto mais a gente se edifica, mais conhecimento a gente tem, né, mais discernimento. E aí a gente começa a se conhecer, saber qual a frequência que a gente vibra. Saberemos comparar o nosso próprio estilo, nosso ponto de vista, os nossos hábitos e modos com os revelados durante o transe mediúnico. Ou a simples inspiração quando escrevemos ou pregamos a doutrina. Não será problema tão difícil separar o nosso do pensamento do espírito comunicante. A aplicação aos estudos espíritas com sinceridade dar-nos-á, sem dúvida, a chave de muitos enigmas. Então, a gente está sempre no orar e vigiar, na reforma íntima, né? E na autoobservação sempre, né? E confiando que nós estamos ali regidos, né, por uma lei cósmica universal, né, que não deixa que nada de errado aconteça, mesmo no momento, né, às vezes a gente percebe o médium em desequilíbrio pode sim receber ali uma informação de um obsessor e acabar fazendo uma orientação equivocada, mas também tudo aquilo ali tem um propósito de alguma forma, né? Talvez trazer aquele espírito para ser ajudado, né? Ou para ensinar o médium que ele precisa de mais orar e vigiar, de mais transformação, de modificar alguma coisa na sua vida. Então, tudo tem um propósito. Quando a gente entende isso, a gente se culpa menos, se julga menos e se preocupa menos, né? Em ter certezas, né? Em saber o nome do espírito, em saber qual o nome do mentor, qual o nome da entidade, de onde vem, para onde vai. Então, assim, a gente se preocupa mais com a questão da energia, com a mensagem que ele traz, quais os fluidos que ele dispersa, né, entre nós, se a gente tem uma boa sensação, né, se a gente se sente bem com aquelas energias que estão ali, se a comunicação é edificante, né, se vai ajudar ou se vai atrapalhar, se vai ajudar ou se vai causar dúvida, criar mais problemas, né, isso tudo a gente precisa observar, porque às vezes eu conheço algumas pessoas que fazem parte de alguns centros, né? E aí elas sempre falam, eu tenho medo de parar porque o meu mentor disse que se eu parar eu vou levar uma surra, ou vai acontecer isso. Então, assim, quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente se liberta disso, porque é uma forma de manipulação, né? O medo paralisa, faz com que a gente não deixe de ter a nossa escolha, o nosso livre-arbítrio, né? Assim também, quando a gente recebe uma mensagem, por exemplo, no Renascer, geralmente, quando chega uma mensagem, não sei se continua assim, Ana, depois você puder falar, né? Geralmente era avaliado, né, por mais de uma pessoa, para a leitura, para ver se era edificante, se era algo positivo para o grupo ou não. E a gente precisa continuar pensando nisso. E aí eu trouxe um videozinho para encerrar, do Divaldo, tem 1 minutinho e pouco. Só para vocês verem, porque ele fala sobre essa questão do animismo. Eu achei que ele tem uma forma de falar muito rebuscada, né? Mas muito interessante. Acho que vale a pena. Vamos lá. Digamos que em todo fenômeno mediúnico haverá o fenômeno anímico. Muito bem. Por acaso eu sou um instrumentista, sopro uma flauta, eu dou-lhe toda a beleza do gorjeio interior que tenho. O som sairá conforme a capacidade do instrumento. Desta forma, o fenômeno sempre terá algumas tintas que nós chamaríamos da mediunidade do indivíduo. O espírito se utiliza do seu capital. Por esta razão, os médiuns intelectualizados, conhecedores, são muito mais flexíveis para poder decodificar o pensamento dos espíritos do que aqueles que têm dificuldades de comunicação prosódica ou escrita. Então, para que você possa identificar que o fenômeno é mediúnico ou se o fenômeno é exclusivamente anímico, primeiro entregue-se, exercite. No começo você vai ter 80%, não será exatamente
exatamente isso. Provavelmente 80% de manifestação anímica, 20% de manifestação mediúnica. À medida que os anos se passarem, você vai chegar talvez a 90%, 95% do fenômeno mediúnico e apenas aquelas manifestações que são da própria alma, as formas, porque o conteúdo virá do mundo espiritual. Então, o exercício, a fidelidade ao trabalho, a meta, que é sempre o bem, são os melhores métodos para nós podermos superar o animismo e nos entregarmos totalmente ao mediunismo. É isso, achei importante trazer, porque é o Divaldo falando, né? É diferente. Né? Então, assim, é um dos maiores médios, né, que a gente tem hoje. E é isso, né? Quanto mais a gente se observa, mais a gente conhece, mais a gente aprende, melhor a gente serve, né? É isso. Vamos lá, povo. Deixa eu parar de compartilhar aqui, que aí o pessoal pode falar à vontade. Eu escrevi uma coisinha aqui, mas você já me respondeu exatamente em relação ao animismo e as subpersonalidades. Quer dizer, quanto mais você se conhece, ele acabou de explicar isso, né? Mais você começa a saber o que é da sua alma e o que é do espírito que está se manifestando, né? É. Interessante, foi muito interessante isso. Respondeu a minha pergunta. Eba. E acho legal também, às vezes a gente coloca muito no mentor a responsabilidade pela realização, por falar, né? Como se a gente não tivesse nada, a gente fosse vazio, né? E quanto tempo também a gente também vem buscando iluminação e a gente tem também partículas nossas também que estão em níveis muito, muito maiores e que podem contribuir também, né? Vamos lá. Pedro, abre teu microfone aí. Tá fechado. Nós temos amigos que têm um centro lá na José Higino, lá na Tijuca, e que eles trabalhavam com desobsessão e, a partir de um determinado momento, perceberam que 90% das entidades que vêm são níveis de consciência, e esses níveis de consciência, similar a um obsessor, toma e prejudica o desempenho daquele ser que está encarnado, buscando o seu desenvolvimento, o seu crescimento. Tanto que eles não têm mais o trabalho de desobsessão, porque englobam tudo, porque tem esse percentual bastante alto, e desenvolveram essa habilidade para poder todos estarem focados nesse nível de nós mesmos trazermos em nós todas as nossas dificuldades, porque tem sentido. Eu, uma vez, tenho uma vida, morreu. E essa vida tem pendências tais quais que não foram resolvidas. A energia, a lei exige que você volte a ter toda a harmonia que você, quando recebeu e fez uma transgressão, uma mudança, você vai ter que resolver. E esses são os níveis de consciência, mas são de tal maneira evidentes que parecem, sim, ser seres diferentes de nós. Contrários ao seu propósito da atual encarnação, né? Que você quer dizer. Eles podem parecer até obsessores, parecem obsessores, mas somos nós mesmos, aspectos nossos de outras encarnações, né? E que às vezes são contrários ao que nós estamos nessa encarnação, no nosso propósito da nossa encarnação. Isso não muda nada do que você deu como orientação. Simplesmente, nós temos que ter uma abertura para que seja percebido que pode ser nosso, que pode ser um verdadeiro obsessor e talvez até um animismo, porque, de repente, eu tenho interesse de aparecer. Né? Por aí. Quer dizer, o animismo é diferente da mistificação, né? A mistificação, você está fingindo, de alguma maneira, o médium está fingindo por causa de algum objetivo que não seja
louvável, né? Ele tem vontade de ter um controle sobre o grupo, ele quer que as opiniões dele prevaleçam, aí diz que é do mentor. Isso daí é uma mistificação, é diferente do animismo, que são aspectos, porque eles, vamos dizer assim, o fato de eu estar recebendo o espírito não quer dizer que o espírito que eu estou recebendo sempre é superior, não. Às vezes o espírito que eu estou recebendo, ele é inferior até a mim, entendeu? Então, porque quem não conhece essa questão da mediunidade, não tem conhecimento, é espírito, então acredita tudo, não, é perfeito, né? E não é assim, né? Então, nós já podemos, às vezes, em outras vidas, sermos extremamente evoluídos, ou, quer dizer, ou já ter um conhecimento que sempre é aproveitado na nossa mediunidade. E é importante isso que você falou, porque senão diz assim, não, deixa que o meu mentor me guia, eu não preciso estudar. Ele diz o que eu tenho que fazer e como eu tenho que fazer. Não, o espírito utiliza toda a sua bagagem de conhecimento, tudo que você tem, né? Então, você... não é importante, não, o meu mentor sabe. O meu mentor sabe, não, você é um parceiro dele, né? Você não é um ser teleguiado que você faz o que estão mandando, não, você é um parceiro para um objetivo que você quer alcançar, do bem, né? Isso aí. E engraçado, assim, interessante, Ana, isso que vocês estão falando, porque a gente sabe, né? Nós estamos estudando Kardec, e Kardec, né? Quanto tempo ele já codificou a doutrina e quantas coisas a gente vem estudando depois disso. A gente sabe que muita coisa vai sendo descoberta, né? E muita coisa ainda vem a surgir, né? E o quanto a gente tem essas pessoas... Oi, Ana. Não entendi. Eu complemento isso que você está dizendo, também para levar em conta que Kardec falou muito, mas não falou tudo. Sim. Ele não podia falar tudo. Então, o que ele falou já causou um grande impacto. Então, hoje, e ele mesmo coloca, em havendo mudanças, prevalece essas mudanças. E é necessário. E é necessário. Senão, a gente vai ficar que nem alguns que disseram Kardec não falou, então isso não existe. Exatamente. Você fica cristalizado. Isso aí, Pedro, é exatamente nesse ponto que eu queria chegar, porque a gente começa, né, o nosso estudo sempre de mediunidade sempre nos baseando na obra de Kardec, mas a gente sabe que além do Kardec já vem outros conhecimentos, como a gente falou hoje, né, das múltiplas personalidades, né, de nós trazermos os arquétipos muitas vezes, entre outras situações. E a gente percebe no trabalho, né, eu sempre falo isso, que eu tive muita sorte de ter um espírito, né, que veio e me mandou estudar. A primeira coisa que ela fez foi, vai estudar a doutrina tal, depois você estuda tal coisa. E a partir daí eu fui sozinha dentro dos grupos do Renascer. Até chegar ao Renascer eu fui sozinha praticamente, né? Assim, estudando o que eles mandavam. Quando eu cheguei ao Renascer, as coisas foram se abrindo. Então, também a importância, como a gente está falando de comunicação mediúnica, né, também a importância da gente fazer esse desenvolvimento em grupo, né? Porque aí a gente aprende coisas diferentes, a gente troca informações diferentes, né? Quanta coisa a gente pode crescer quando a gente está junto com o outro. Gisele? Oi? Lembrei agora do filme do Divaldo. No filme do Divaldo mostra muito Joana de Ângeles mostrando para ele que depois de 10 anos de tantas mensagens que ele psicografava naquele mesmo horário, ela pediu para que ele jogasse tudo fora e queimasse. Porque ali ele estava praticando, né? E tem toda a questão do animismo, né? Estava ali envolvido. 10 anos, imagina. Prática, Divaldo, 10 anos escrevendo, depois jogou tudo fora. Imagina, gente. Mas é um processo mesmo, né? A gente não pode ficar cristalizada realmente nas teorias. As teorias vêm para poder justamente nos impulsionar a um novo olhar, um novo estudo constante, né? Eu acho que isso é que é a grande maravilha, né? Isso aí, Sheila. Mas alguém gostaria de contribuir, de fazer alguma consideração? Tem muita gente aí com bastante conhecimento para ajudar, gente. Vamos embora.
Abre teu microfone, Pedro. Por favor. Tocou é importante, porque é muito comum uma experiência como essa, e o grupo como nós temos, todos têm que exteriorizar, mesmo que tenha alguma dificuldade, mostra e fala. Isso. E travou. Isso aí travou, peraí. É isso mesmo. Acho que travou só. Ah, foi. Eu acho que nós perdemos um tempo enorme de oportunidades que possamos nós entender que cada um tem uma contribuição e por que não abrir, senão fica todo mundo só ouvindo, nada complementando, e aí, eu não sei, fica com diminuição da sua capacidade. Não é isso. Todos somos iguais. O mais importante é ninguém ficar com vergonha de se expressar, de colocar as dúvidas.